A paz do Senhor para os irmãos, receba os meus cumprimentos em Cristo Jesus. Sou o pastor Vandélcio, da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. E atendendo a um pedido do vosso pastor, pastor Márcio, pastor desta igreja amada, Igreja Cristã Nova Vida em Miguel Pereira, ainda dentro dos trabalhos do domingo missionário da igreja, estive no domingo de manhã ministrando uma palavra à igreja ali reunida, trabalho que também teve continuidade na parte da noite. Então recebi uma ligação do vosso pastor, pastor Márcio, a quem eu transmito aqui os meus cumprimentos, minhas saudações, o meu agradecimento pelo convite que me deu a oportunidade de estar com os irmãos neste domingo passado, na parte da manhã. Agradeço a Deus pela generosidade desta igreja, que separou para a Igreja Cristã Nova Vida em Belém uma oferta missionária que muito nos alegrou. A mim e minha esposa, que estamos com esta missão recebida do nosso líder, bispo Rubem Barreto, da Igreja Cristã Nova Vida em Nova Iguaçu. Estaremos viajando para Belém do Pará no próximo mês de julho deste ano, para então procurar um salão de cultos para alocar e iniciar os trabalhos da Igreja Cristã Nova Vida na cidade de Belém, no estado do Pará. O pastor Márcio me pediu então que eu encaminhasse uma palavra bíblica para que no culto desta noite, desta quarta-feira à noite, a igreja reunida possa assistir a esta palavra, e é com muita alegria que faço isso, com muita satisfação. Então já convido os irmãos a tomar a Bíblia Sagrada e vamos ler no Evangelho de Mateus, o primeiro dos Evangelhos, capítulo de número 15, dos versículos 21 ao 28. É o mesmo texto que lemos na manhã de domingo e foi a base da nossa pregação, da nossa meditação, e aproveito para extrair mais lições desse texto para esta quarta-feira à noite. Amém? Vamos ler? Acompanhe aí na sua Bíblia o que nos diz o evangelista Mateus, no capítulo 15, dos versículos 21 a 28, que tem como tema a mulher cananeia. O texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem atrás de nós clamando. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nosso Deus e Pai, apresentamos ao Senhor esta palavra que já é abençoada, para que ela abençoe as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos o que o Senhor quer compartilhar conosco
como mensagem de edificação, mensagem de exortação, mensagem de consolo, que é a tua palavra. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então esse foi o texto, a mulher cananeia, e eu quero dar um título a esse texto para a nossa meditação, o mesmo tema dado no domingo de manhã, que é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: há impossíveis para Deus? Não há, né? Eu sei que você responde junto comigo a esta pergunta tema. Há impossíveis para Deus? Jesus mesmo disse: ao que crer, nada é impossível, não é? Então vamos lá. Jesus estava em pleno exercício terreno de operação de curas, ele libertava vidas, proclamava a mensagem do reino. O palco principal dos acontecimentos do ministério de Jesus, quando ocorre esse evento na região de Tiro e Sidom, com essa mulher da região, essa mulher cananeia, diz o texto de Marcos que ela é de origem sírio-fenícia. Então, ali era um momento do pleno exercício do ministério terreno de Jesus. Ele já havia passado pela sinagoga de Cafarnaum, ele já havia lido o texto, ele já havia sido batizado no Rio Jordão, ele já estava no pleno exercício do seu ministério. E o Espírito Santo do Senhor era sobre ele, como ele leu no texto lá na sinagoga de Cafarnaum, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos cativos, promover o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele então, passeando pela praia do mar da Galileia, ele chama homens, Pedro, Tiago, João, e vai chamando, né? Passa na coletoria, chama Levi, e chama a Felipe chama Natanael, né? Que também é chamado Bartolomeu, e esses homens são chamados para serem os mais próximos do Senhor Jesus, e ele está ali no pleno exercício do seu ministério. O Espírito do Senhor era sobre ele, de maneira que ele expulsava demônios, ele curava leprosos, ele dava vista aos cegos, ele fazia o surdo ouvir, e até mortos ele ressuscitava, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, ungindo-o para que ele operasse milagres e maravilhas e anunciasse a mensagem do reino. Era um tempo glorioso na região da Palestina, na região da Galileia, e há uma canção, né, que fala bastante. Eu cantei no domingo de manhã a primeira estrofe e o coro, e fui ajudado pelos irmãos da manhã, que é um hino de um cantor católico, é o Padre Zezinho, e que fala um pouco dessa caminhada de Jesus no seu ministério terreno, antes de ser preso, né, e sacrificado. Ele andou pela Judéia, pela Galileia, ele andou, e por onde ele andou, ele fez maravilhas, porque era Deus entre os homens. O Deus desceu e habitou entre os homens, e na linguagem do evangelista João, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O hino diz assim: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar
que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Olha que canção linda, né? Essa canção ela é longa, ela vai discorrendo várias fases do ministério terreno de Jesus, da sua obra, do momento em que ele é preso, sacrificado, da sua ressurreição, porque o seu nome era Jesus de Nazaré. Ele utilizava parábolas para explicar os fundamentos do reino que ele proclamava. Ele usava as parábolas como uso ilustrativo de figuras do cotidiano das pessoas daquela época. Ele falava da ovelha, ele falava da figueira, né? Ele tomava o exemplo do dia a dia, das coisas que eram da cultura daquelas pessoas do seu tempo. Ele fazia uso desse recurso de instrução para anunciar o reino e estabelecer na terra os alicerces do reino de Deus entre os homens. Glórias a Deus, né? Era um tempo glorioso na terra, pois Deus se fizera homem e andava entre os homens. Escolheu discípulos junto ao mar, foi às sinagogas, ele foi ao templo, ele ia nas casas, em barcos, né? Ele subia em barcos na praia do Mar da Galileia para ensinar as multidões. As multidões afluíam para onde ele estava, porque ele pregava diferente. O texto bíblico diz que ele pregava como quem tem autoridade. E ele tem autoridade, ele é Senhor dos céus e é Senhor da terra. É o nosso Salvador amado Jesus, não é? Então, ele ia nas sinagogas, ele ia no templo, nas casas, nos barcos. O desejado de todas as nações andava fazendo milagres e pregando com autoridade. As multidões de todos os lugares de Israel vinham, trazendo seus enfermos, para ter com Jesus, o Galileu, aquele que tinha tanto amor, né? Destelhavam o teto da sua casa em Cafarnaum para descer o paralítico. Eles traziam pessoas que queriam, uma mulher veio por trás tocar na orla do seu vestido e sentiu pela fé estar curada e foi livre daquele mal que a acometia há 12 anos, né? Uma hemorragia que não se estancava, que consumia os seus recursos, que definhava a sua saúde. Ela, como último recurso, na sua oração íntima e pessoal, disse: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei sã. Se embrenhou no meio da multidão. Eram tempos de glória. O Filho de Deus andando entre os homens e operando milagres e maravilhas. Com este tempo, sai uma mulher, não é? Sai uma mulher das regiões ali, ele sai da Galileia, ele passa a fronteira de Israel, ele vai ali ao extremo ali do mar Mediterrâneo, ali naquela costa que na antiguidade era a antiga Fenícia, né? E ele vai andando por ali, as multidões se comunicavam, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha celular, mas as pessoas de boca em boca, de forma oral, comunicavam: o Galileu está na terra de Tiro, está na região de Sidom. E uma mulher, numa daquela
daquelas cidades, enfrentava um problema difícil, a sua filha era tomada por um espírito imundo, e Jesus ouviu o clamor daquela mulher gritando no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. A filha dela na casa dela e ela ali na rua, na estrada, quem sabe, onde Jesus estava a plenos pulmões, gritando, pedindo misericórdia em favor da sua filha. Aí acontece coisas ali que nós precisamos aprender com Jesus. Jesus estava na escola apostólica, ensinando homens a respeito do reino, porque eles dariam continuidade ao reino de Jesus aqui na terra, depois que Jesus voltasse para o céu. Eles, Pedro, Tiago, João, Filipe, pensavam num Jesus talvez só de Israel, só pertencendo aos termos de Israel. Mas o Senhor é o Senhor de toda a terra. A bênção de Deus em Abraão dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é? Então, ali Jesus transpassa os termos de Israel, vai a povos estrangeiros, a povo cananeu. Deus ama o cananeu, Deus ama todos os povos da terra. Não é? E ali, a mulher Ciro-fenícia nos mostra, com esta ação de ir clamando após Jesus, nos mostra como tocar o coração de Deus. Como mover a mão do Senhor em nosso favor. O que você precisa fazer? Você precisa fazer como aquela mulher, se embrenhar na multidão e tocar na orla de Jesus? Você precisa ficar como Jairo, que sabendo que sua filha morreu, os seus servos chegaram: não incomode mais o mestre, a menina está morta. E aí Jesus olha para ele: não, espera, crê somente. Ele fica ali. Você está disposto a retirar a pedra, como fizeram no túmulo de Lázaro, e ele já estava há 4 dias e já cheirava mal? Você está disposto a abrir a sua vida para Deus e deixar Ele transformar essa situação e fazer de você uma nova criatura? O quanto você está disposto a ultrapassar as barreiras para chegar diante daquele que pode, diante daquele que faz, diante daquele que tem todo o poder para mudar essa tua situação? Quanto estamos dispostos a romper com as tradições que nos prendem, a subjugar nosso orgulho e altivez e assim alcançar o favor de Deus? Ele pode, Ele faz, Ele é Deus, e nós precisamos nos achegar a Ele com um coração contrito, colocar diante dele nosso espírito angustiado, e Ele aliviará as nossas cargas. Haverá coisa impossível para Deus? Não há. Esse problema, será que tem solução para ele? Eu pergunto a você, esse problema que talvez você esteja enfrentando, será que tem solução para ele? Tem. O que você precisa fazer? Você precisa clamar, você precisa chorar, você precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ele, a seu tempo, Ele há de te exaltar. Se você precisa ser liberto de alguma coisa, Ele é poderoso para te libertar, te transformar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Neste ambiente em que a Igreja Cristã Nova Vida em Miguel Pereira vivencia ares missionários, de abençoar a Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no seu nascedouro, eu quero deixar esta palavra
poderosa da parte de Deus para esta igreja amada, para que esta igreja guarde esta mensagem no coração, de que não há impossível para Deus, para Ele tudo é possível. O desafio é nós conseguirmos chegar diante do Senhor com fé, com o coração contrito, humilhados e pedindo como aquela mulher: Senhor, socorre-me. E Ele haverá de nos responder, de nos abençoar, de liberar o milagre para a nossa vida, porque Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Receba esta palavra com fé e seja abençoado com ela, em nome de Jesus. Amém.